meus amores, tudo bem com vocês? A tia Aline veio aqui também, primeiramente para agradecer pela nossa aula, nossa vivência ao vivo. Eu sei que nem todos participaram, nem todos puderam assistir a aula da tia. Só que assim, nossas vivências, elas são mais lúdicas, né? Apesar de a tia falar de um assunto, explicar, mas é muito lúdico, a gente conta histórias, né? Falando do assunto. Então, quem assistiu a minha vivência, viu que nós falamos sobre quem? O solo, né? Tia, mas você vai falar novamente sobre o solo? Vou. Por quê? Porque aqui na nossa videoaula, a tia vai explicar mais, né? Aprofundar mais o assunto. E aí tem a oportunidade de quem não assistiu a vivência ter o contato com o assunto também. Então, se você assistiu minha vivência, você vai aprender mais ainda. Quer dizer, o aprendizado é sempre cada vez melhor. Quanto mais o aprendizado, melhor ainda. Tá bom? Então, assim, o solo que a tia vai falar aqui, ele é bem parecido, bem próximo do que nós falamos lá na nossa vivência. Porém, no entanto, todavia, nós vamos nos aprofundar mais e teremos a nossa atividade dessa videoaula, tá bom? Bora lá. O solo, isso é nossa 6ª aula de ciência, do volume 2, do livro Farias Brito. Vamos fazer o quê? Nossas correções, né, que a tia sempre faz. Olha aí as páginas 195, 197 e 207. Vamos para o nosso conteúdo que vai estar lá na página 198 e vamos responder a página 199 do livro de ciências. Vamos fazer um cartaz com diversos solos, colocar a legenda nele, que nós trabalhamos muito sobre o que era essa legenda. E a funcionalidade baseada na aula de hoje, essa aula que eu vou dar hoje para vocês, e a vivência também que a tia já fez com vocês também. Que lá eu pedi para vocês fazerem os desenhos, né? Vi de muitos ali na hora, mas como eu falei, nem todos assistiram, então vocês podem fazer isso aí também, principalmente os que não fizeram. E, por exemplo, que imagens são essas, que cartazes são esses? De quem foi que eu falei? E do que eu vou falar? Ou seja, pode ser o solo para plantar, a funcionalidade, né? Com as casas construídas, asfaltos, entre outros. Então, é esse tipo de cartaz que você vai fazer, sobre as formas da utilização, da funcionalidade desse solo. Porque nós vimos que o solo ele não é só para pisar, mas vamos começar aqui. Presta atenção, vamos para a nossa correção, lá da página 195. Assinale os cuidados que são necessários para evitar acidentes no banheiro. Na nossa aula anterior, sem ser a nossa vivência, a nossa videoaula anterior, nós falamos muito sobre essa questão dos acidentes, né? Então, bora lá. Ele quer que você marque o X nos cuidados, tá bom? É o que a gente pode fazer para evitar esses acidentes no banheiro. Antes do banho, é importante testar a temperatura da água. Se ela estiver muito quente, pode causar queimaduras. E aí, você acha que isso é um cuidado? Sim. Apesar de nossa Teresina ser bem quente, é mais um motivo, tá, gente? Porque às vezes está bem quente a água do nosso chuveiro. A gente não tem esse negócio de botar chuveiro quente, chuveiro frio, enfim. Nosso chuveiro, a água é natural e às vezes a nossa água natural é bem quente. Então, ter aquele cuidado de botar a mãozinha lá debaixo da água para ver se está quente, se está na temperatura boa, enfim, para evitar o quê? As queimaduras. Então, você iria marcar o X nesse primeiro quadrinho. Baldes e bacias devem ser guardados vazios e virados para baixo. Isso é algum cuidado de acidente dentro do banheiro? Não, né, gente? Não é. Não puxe a toalha de mesa. Se houver algo quente em cima dela, como líquidos e alimentos podem cair e causar queimaduras. Tá correto esse cuidado? Até tá, mas preste atenção o que ele quer saber lá, ó. Acidentes no banheiro. E a última aqui, ao terminar o banho, enxugue o corpo. Assim você evita molhar o restante do banheiro e provocar quedas. É um cuidado lá no banheiro? Sim. Então seria a primeira e a última. Esses dois só não são porque não fazem parte do banheiro. Lá ele é bem específico. Continuando ainda na 195. Aqui o desenho é seu. Represente um cuidado necessário para evitar acidentes da piscina. Qual seria o desenho aí que eu poderia fazer? Você poderia fazer um desenho de você na piscina com a boia. Você na piscina com um adulto ali de olho em você. Isso são alguns cuidados, gente. Ou então com as boias de braço, ou aquela boia aqui na cintura que a gente bota. Isso seria um dos cuidados. E sempre, gente, principalmente vocês que são crianças, ter um adulto por perto para estar
observando, não ficar na piscina sozinho. E esse vamos fazer, ele quer saber que também é vocês, tá? Como é possível prevenir acidentes relacionados à água na sua escola? E aí? Em grupos, percorra o ambiente da escola e verifique se existem locais que podem ocorrer acidentes. Anote os locais em que vocês identificaram que pode ocorrer acidente, discuta com algumas formas de prevenção, né? Planeje, produza um recado. Isso aí você poderia fazer em casa, poderia imaginar. Aqui eu só imagino a questão, por exemplo, às vezes do pátio, que os serviços gerais estão limpando e não é nem porque eles não tenham esse cuidado, muito pelo contrário, eles têm bastante cuidado. Mas vocês, crianças, adoram correr e às vezes está tendo aquela limpeza no pátio, aí você, corre e pode sim causar um acidente. Então, uma das formas de evitar, primeiro, é não correr e, se possível, nesse momento da limpeza, que você não passe ou então procure um local que não esteja molhado para passar. Fica aí uma dica, tá bom? Resolva a cruzadinha, tá lá na página 197. Letra A. Está por toda parte, mas não conseguimos vê-lo. Quem está por toda parte, a gente não consegue ver aqui, para completar aqui na letrinha A. O nosso ar. A gente não vê, não é isso? Mas ele está em todo lugar, até porque a gente respira o ar. Próximo. Como é chamado o ar em movimento? Ele é o vento. Ele é o ar em movimento. A gente pode ver pelos balançar das árvores, às vezes os nossos cabelos no ar, né? Enfim. Gás usado pelas plantas para produzir seu próprio alimento. Que gás é esse? É o gás carbônico. A gente libera, né? A gente respira o oxigênio e libera o gás carbônico para quem, para as plantas poderem produzir o seu próprio alimento. E aí, consequentemente, ela devolve para a gente o gás oxigênio. Aqui, no caso, ele está perguntando das plantas. E qual é o gás usado na nossa respiração? A gente acabou de falar. Qual é o gás? O oxigênio. Próxima. Na página anterior, a essa, circule os objetos ou brinquedos que precisam de ar para funcionar. Qual é a página? Gente, é essa página 196. A tia botou a imagem aqui para vocês saberem qual é a página, porque nós temos que fazer a correção. Quer que você circule os objetos que precisam do ar para poder, enfim, funcionar. Então, bora lá, Primeiro lá, o balão. Precisa? Precisa. Próximo. Olha a pipa. Precisa? Sim. Outra. Tanto o pneu como a bomba. Precisa do ar, não precisa? Sim. E o próximo? Olha ali o balão. Se você não botou esse outro por quê? Porque também é um balão, não é isso? Precisa do ar para funcionar? Sim. Aquele lá, para ficar em pezinho, precisou do ar. No caso ali, o ar do menino é o ar dele mesmo que ele está colocando. Esse aqui é um ar artificial, que no caso é a maquinazinha que está fazendo. Ali é o vento e ali também. Tudo precisa do ar para poder funcionar. Próximo, lá na página 197. Observe o diagrama a seguir e responda. Quantidades relativas dos gases presentes no ar. Preste atenção, olha a legenda. De verdinho está o gás nitrogênio. De azul, o gás oxigênio. E os outros gases, que nem é nitrogênio e nem é oxigênio, seria de laranja. Vamos lá observar. Ó. A maior parte é o nitrogênio. Depois vem o oxigênio e por último vem os outros gases. Vamos ver o que ele quer saber? Qual é o gás presente em maior quantidade no ar? E aí? É o gás nitrogênio. O gráfico ele está dividido em 100 quadradinhos. Quantos deles correspondem à quantidade de gás oxigênio no ar? Então, você ia contar quantos quadrinhos está lá em azul. Tinha 21 quadrinhos. Muito bem. E aqui, olha só. Pinte os quadrinhos de acordo com o nome escrito neles. Você ia pintar os seres vivos da cor vermelha, os componentes naturais verde e os construídos azul. Nós vamos só relembrar o que é cada um deles. Seres vivos são seres que têm vida. Componentes naturais são os componentes da natureza. E os construídos foram os que foram feitos por alguém. Então, bora lá. Vamos pintar de vermelho. Vamos por partes. Vamos pintar primeiro os de vermelho. Vermelho é aquele que é os seres vivos. Quem são os seres vivos?
Olha lá, borboleta, eu ia pintar de vermelho. O ser humano, pintaria de vermelho. A árvore, você pintaria de vermelho. E por último, o peixe. Todos eles são seres vivos? Sim. Eles nascem, né? Crescem, podem se reproduzir. Enfim, ele tem um ciclo de vida. O próximo são os componentes naturais, próprio da natureza. Nós iríamos pintar de verde. Quem seria, gente? O ar. Outro, o solo. Outro, a água. Tem mais algum? Não. Só esses três, né? E por último, os componentes construídos, que alguém construiu. Lembre-se que a tia disse que os componentes construídos poderiam ser os seres humanos, mas tem alguns animais que também constroem algo. Então, bora lá pintar de azul? Quem? Ninho da ave. Quem mais? A teia da aranha. O prédio. A ponte. E por último, o poste. Então, ficaria assim nosso desenho. Ficou assim o de vocês também? Eu acredito que sim. Se não, você corrige. Mas eu acredito que todo mundo acertou isso aí, porque estão, ó, todo mundo craque. Elabore uma frase utilizando o termo ambiente e 3 palavras dos quadrinhos pintados de cores diferentes. Ou seja, aqueles quadrinhos que você pintou, você ia usar a palavra ambiente e ia usar uma palavrinha de cada um daqueles quadrinhos. A tia vai botar só uma sugestão para vocês terem uma noção. Mas você poderia usar as palavras que você quisesse, até porque ali tinha várias palavras. Qual é a regra? Usar a palavra ambiente e usar 3 nomes daqueles quadrinhos, cada um de uma cor. Não pode repetir. Olha uma sugestão. O ambiente, olha aí eu usando a palavra ambiente, é o quê? É composto de seres vivos como a borboleta, componentes naturais como o solo e o componente construídos como a ponte. Observe que eu usei a palavra ambiente e usei 3 nomes diferentes, de cores diferentes, ó, borboleta, solo e ponte. Pode ser outra? Pode, como eu falei, aqui é só o quê? Uma sugestão de resposta. Próximo. Avalie os elementos das imagens abaixo. Depois desenhe a posição em que o sol deve estar em cada imagem. Vamos relembrar o que a tia falou na aula passada? Ou em algumas aulas anteriores? Que o sol, a sombra vai depender do sol. Quanto mais sol, menos sombra. Quanto menos sol, mais sombra. Observe a sombra aqui e lembre-se, a sombra sempre vai estar do lado oposto ao sol. Se a sombra do menino está aqui e do cachorrinho está aqui, onde será que está o sol? Se é do lado oposto, se está desse lado, então o sol só pode estar do outro lado. Então aqui você desenharia o seu sol. E lá, preste atenção, ó, que a sombra está aqui embaixo. Se é do lado oposto, então o sol está onde? Em cima. Por que é importante se proteger do sol entre as 10 da manhã e as 4 horas da tarde? A tia falou sobre isso. Para evitar o quê? Porque nessas horas o sol é mais o que intenso, ou seja, mais forte. E pode provocar queimaduras na pele e outros problemas que nós vimos vários, tá bom? Então é por isso que você não pode ir entre 10 até as 4 da tarde. Ou você toma esse sol antes, ou você toma esse sol depois. Terminada a nossa correção, vamos agora para o nosso assunto. Quando eu olho para cá, o que será que eu vou falar? Foi que a tia disse que ia falar sobre o solo. O que é solo, gente? E aí? Vocês que estavam lá na nossa vivência, tá bem craque, não tá? E aí a tia vai falar mais um pouco, não muito, né? Porque nós falamos bastante. Então vamos falar só sobre o que é esse solo. E aí? Observe a imagem dessas crianças. O que seria esse solo? Para que ele serve? Em que momento eu uso esse solo? Será que o solo é só onde você pisa? É isso? É onde você pisa? É isso que é solo? Ou é onde você brinca? Ou ainda, é onde você corre? Ou, por último e não menos importante, é o que a chuva molha. E aí, nós vamos descobrir o que realmente é o solo. Bora lá? Solo, ele vai ser uma mistura de pedaços de rocha. Isso aqui ele falando do solo propriamente dito. Pedaços de rochas de formas e tamanhos variados,
Também é formado de quê? De restos de seres vivos, como folhas caídas e detritos de animais, além de ar e água. Isso tudo é considerado solo. Aí, como é os diversos tipos de solo? Tem o quê, ó? Os solos o quê? Solo seco e pedregoso. Tem o solo claro, o solo escuro. Temos o que mais? Temos os solos úmidos, próprio para quê? Para o plantio. Temos qual outro tipo de solo? Os solos férteis. Aí eu pergunto para vocês, os seres humanos, aliás, pergunto não, eu afirmo, que os seres humanos constroem suas moradias sobre o solo. Sim ou não? Sim. O solo, gente, se a gente for parar para pensar, o solo é tudo que a gente pisa, é onde a gente brinca, é onde a gente corre, é onde a gente planta. O que mais? O solo. É só isso? Será que o solo tem vida? Nele, lá? Existe vida no solo? Observe várias funcionalidades que eu dei para o solo aqui, viu, gente? Várias formas de eu observar e várias formas de eu usar esse solo. Brincar, pular, correr, né? Construir, semear. Existe o solo úmido, o solo seco, ou seja, os diversos tipos de solo. E o que mais que ele vai dizer aqui, ó? Existe vida no solo? E aí, gente, olha outra funcionalidade aí do solo. Será que existe vida no solo? Sim, gente, existe sim vida no solo. Olha aí as nossas minhocas, que eu tenho quase certeza que quem tá vendo tá dizendo, eca, não é assim? Mas olha só, esse serzinho vivo aqui, gente, eles precisam desse solo. Então, existe sim vida no solo. Qual seria o próximo aí? Aqui só são alguns exemplos, tá? De seres que tenham vida nesse solo. Porque foi a pergunta que eu fiz, foi o questionamento que eu fiz para você. Se tem essa vida no solo. Se existe vida. Olha o leão ali, ó. Precisa ou não do solo? Sim, precisa sim. Outro exemplo aí, ó. Formigas. Precisa do solo? Precisa. O solo, os seres humanos, por exemplo, os seres vivos, os seres humanos, enfim, podem prejudicar esse solo? Sim, gente. E a natureza também pode. Ou não? Ou será que é só os seres humanos que destroem esse solo, é capaz de destruir? Nós vimos anteriormente, né, que a natureza, ela influencia muito também nisso. Por exemplo, em que momento, de que forma? Se causa muita chuva, chuvas fortes. Isso aqui, inclusive, eu até falei na nossa vivência, da questão de muitas chuvas, alaga tudo, né? Destrói uma plantação, só chove, 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 ou não chove de jeito nenhum. Ou seja, ou tá muito cheio de água, ou tá seco. Causa ou não prejuízos? Causa sim, gente, porque aquela pessoa que começou o plantio dela num período que estava bom, porque o que a gente precisa para ter um solo bom para o plantio, gente? Será que eu preciso só do chão? Não, eu não preciso só do chão. Eu preciso do quê? Do ar, eu preciso da água, eu preciso da luz do sol e preciso dos nutrientes necessários, justamente para que qualquer coisa que eu plante ali possa crescer. E aí, se só chove, 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 não tem luz do sol, o ar sempre vai ter porque o ar está sempre presente. Mas não tem a luz do sol, que é justamente para sugar essa água. Será que o que eu plantar lá vai sobreviver? Não vai, porque ele precisa de tudo isso aí. Então é aí que a natureza entra também como parte fundamental nessa questão da influência que também pode provocar esses prejuízos para o solo. E aí, o que a gente pode concluir do que realmente é o solo? Diante de tudo que nós falamos, aliás, que eu falei, né, na vivência, e diante de tudo que a tia falou aqui também, nós podemos concluir que o solo é tudo aquilo que nós já falamos. O solo, ele serve para quê? Para nós plantarmos nele, para a gente andar, para a gente brincar, para a gente construir coisas nele, não é isso? Nós vimos que o solo tem os seus prejuízos na seca, tem a questão também se chove demais, né? Tem as inundações, tem os deslizamentos de terra.
Quando tá muito seco, pode causar o quê? As queimadas também. A destruição, o corte das árvores desse solo também é um prejuízo. Então, gente, observe que o solo não é só para o plantio. Eu tô pisando aqui, ó. Tô pisando, aqui também é solo. Apesar de ele estar um solo coberto, porque o solo, como eu falei para vocês, ele não só é... Quando a gente pensa assim no solo, geralmente a gente já remete com plantação. Mas o solo não serve só para plantar. Você observou aqui que a tia falou de várias funcionalidades dele e deixou bem claro que o solo não é só para isso. É para construir. Tem pessoas, por exemplo, aqui nas nossas ruas, tem as avenidas. Ali é um solo? É. Mas foi coberto de quê? De asfalto. Tem solos de pedra, nós vimos que tem os solos secos, tem os solos úmidos, tem os solos claros, tem os escuros, tem aqueles que a gente planta, tem aqueles que a gente constrói algo em cima. Então, o que a gente pode concluir? Que o solo ele serve para muita coisa. E ele existe de várias formas. E a gente pode usar ele também de várias formas. Inclusive, na atividade, eu peço que vocês façam esse cartaz e coloque a funcionalidade dele, porque eu falei de várias aqui, na vivência também eu falei de outras coisas, também do solo, aqui eu tô acrescentando a mais, né? E lá eu mandei você fazer também um desenho, só que aqui eu quero um cartaz. O cartaz é que você vai botar qual parte lá do solo que você vai colocar, se é pisando, se é brincando, se é plantando, e lá você bota a sua legenda, lembra a legenda? Para dizer do que se trata o desenho. Deu para entender, gente? Ficou claro isso aí? Eu acredito que essa parte do solo, ela ficou bem clara para vocês. Nós tivemos esses dois momentos, né? Tanto na vivência como agora. E aí, olha só que lindo aí o fundo aí de flores, né? Plantações. E o que é que nós vamos ter agora? A nossa atividade, que a tia falou no começo. Responder a página 199 do volume 2 de Ciência Farias Brito. Fazer esse cartaz com diversos solos, né? Lá na nossa vivência, a tia pediu para você fazer somente um. Mas é que eu quero que você bote vários. Por isso é que eu quero a legenda, para você dizer o que é cada um, tá bom? Colocar uma legenda com a sua funcionalidade, baseado em quê? Na aula de hoje. Por exemplo, solo para plantar, você pode fazer o solozinho lá com a plantinha nascendo. Com casas construídas, asfaltos, entre outros. Ou seja, você vai desenhar e vai dizer a funcionalidade. Tia, posso fazer um cartaz fazendo colagem? Pode também. É porque às vezes quando a gente fala em colagem também, às vezes diz assim, ah tia, mas eu não tenho, eu não acho, eu não encontro. Pode desenhar? Pode. Pode colar? Pode. Você pode fazer da forma que você quiser. O que vale mesmo é o objetivo ser alcançado. É você ter entendido as várias funcionalidades que tem o solo e não achar que o solo é só para me pisar ou só para me plantar, enfim. E dizer essa funcionalidade mesmo, tá bom, meus amores? Então, ó, um beijo bem grande, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!